Bom dia, gente. O meu grupo ficou responsável pelos nervos cranianos e suas funções. O meu grupo é composto por Ana Vitória, Everton, Isabela Carvalho, Melissa Lohane, Sofia Salvador, Thais Cristina e Yasmin Lopes. Bom, introduzindo o nosso tema, eu vou falar um pouco sobre os neurônios. Eles são células do sistema nervoso e são consideradas a menor unidade funcional desse sistema. Eles são responsáveis por transmitir impulsos nervosos em direção ao cérebro. Em sua estrutura, contém um corpo celular, dendritos e axônios. Os dendritos, eles conduzem impulsos nervosos em direção ao corpo celular, fazendo a transmissão aferente de estímulos. Já os axônios, eles conduzem impulsos nervosos em direção à zona periférica, fazendo a transmissão eferente de estímulos. Falando agora sobre o sistema nervoso, ele é um conjunto de nervos e órgãos do corpo e é responsável por receber estímulos e gerar impulsos. Ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele conecta o sistema nervoso central aos órgãos. Ele é composto por neurônios e gânglios. Já o sistema nervoso central é composto por encéfalo, que é protegido pelo crânio, e pela medula espinhal, que é protegida pela coluna vertebral. Então, pessoal, vou tratar um pouquinho sobre a classificação. Os nervos a gente pode dividir de um ponto de vista anatômico, embriológico, fisiológico. E primeiramente eu vou tratar sobre um ponto de vista anatômico, tá? Sobre o ponto de vista anatômico, a gente consegue dividir os nervos entre o sistema nervoso central e o periférico. O central é subdividido entre o nosso encéfalo e medula espinhal. Entrando um pouquinho mais ali no encéfalo, basicamente ele é subdividido entre cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro é aquela maior parte que a gente vê quando a gente pensa em um encéfalo, né? Vem aquela imagem aquela maior parte, com aquela fissura transversa, isso é o cérebro. O tronco encefálico é uma continuação ali da medula espinhal e o cerebelo está localizado ali na fossa caudal do cérebro. Isso é o que forma o nosso encéfalo. Agora, quanto à medula espinhal, né? Eu citei ali o tronco encefálico, ela vai dando essa continuidade, chegando até ali a segunda vértebra sacral. Então, ela é comprida dorsoversalmente. É importante lembrar um detalhe que, quanto ao seu diâmetro, ela é um pouquinho maior nas cervicais do que nas lombares. E eu acho importante citar também sobre a nossa massa branca e cinzenta, né? Isso tanto no encéfalo quanto na medula espinhal, que naquela parte mais interna a gente tem a massa branca e um pouquinho mais externamente a gente tem a massa cinzenta. Mas, de modo geral, a visão anatômica que a gente tem é essa. Agora, quanto ao sistema nervoso periférico, eu já falei um pouco dele aí, lembrar que ele é dividido entre os gânglios, as terminações nervosas e os nervos, que eu creio que seja o mais importante. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os nervos. Os nervos craniais, que são aqueles que advêm ali do crânio. Então, a gente vai ter, por exemplo, nervo óptico, troclear, abducente, trigêmeo, todos esses são exemplos de nervos craniais. Agora, os nervos que advêm da medula seriam os espinhais. Então, a gente teria cervical, lombares, coxígeos, todos esses são nervos espinhais. De um ponto de vista fisiológico, a gente vai ter a divisão do sistema nervoso somático e o visceral. O somático, ele vai ser aquele de vida e relação, e o visceral de vida vegetativa mesmo. Aí, ambos são divididos entre o aferente e o eferente. O que é isso? O aferente é basicamente quando as informações são pegas ali do meio externo ou interno mesmo e levadas até o sistema nervoso central. E o eferente são informações que são levadas do sistema nervoso central até os órgãos eferentes. Para finalizar essa parte de classificação, eu vou tratar agora da embriologia, que é basicamente como que esse nosso sistema nervoso vai ser formado. Então, no momento inicial, a gente tem essa divisão em 3 regiões, que são o prosencéfalo,
o mesencéfalo e o rombencéfalo. Então, o que acontece na embriologia? Essas três regiões vão se desenvolver formando nosso sistema nervoso. Então, por exemplo, tá aí no esqueminha bonitinho, o nosso prosencéfalo, ele vai se desenvolver e vai formar o nosso telencéfalo, cérebro e também o diencéfalo. Então, a embriologia é isso, essas três regiões se desenvolvendo e formando o sistema nervoso. Os nervos cranianos é um grupo formado por dois pares de nervos, que se encontram ligados ao encéfalo e saem da região denominada tronco encefálico. Cada par possui um nome e também são classificados por números. O primeiro par de nervos é o nervo olfatório. Ele é um dos únicos nervos do nosso corpo que transportam apenas informações sensoriais especiais. Ele é responsável pelo nosso olfato. O nervo óptico. De função sensitiva, este nervo capta informações através de cones e bastonetes presentes na retina, que são estimulados através da luz projetada em objetos. As informações captadas são enviadas ao lóbulo occipital do cérebro. Este nervo é formado por um conglomerado de fibras nervosas. Todas essas fibras agrupadas convergem no disco óptico, que atravessa a carótida e a esclera e forma um globo ocular. O nervo oculomotor é o terceiro dos dois pares de nervos cranianos. Ele é constituído de fibras viscerais gerais e fibras eferentes somáticas gerais. É responsável pela maioria da movimentação extrínseca. Controla a movimentação dos músculos reto medial, reto superior, reto inferior, elevador da pálpebra superior e o oblíquo inferior. É responsável também pela inervação do músculo ciliar e a esfíncter da íris. A principal complicação do nervo corresponde à sua paralisia, que é um problema relativamente frequente na prática clínica. Paralisia essa que pode ser causada por qualquer movimento que cause dano e dificulte a irrigação do nervo. A paralisia desse nervo tem duas origens, traumática e não traumática. Nervo troclear é um dos três pares de nervos oculomotores que é responsável apenas pela inervação de um músculo, o oblíquo superior do olho. Tem origem aparente abaixo dos colículos inferiores do mesencéfalo. Vamos lá, o nosso quinto par de nervos é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo se divide em três nervos principais, que é o nervo maxilar, o nervo oftálmico e o nervo mandibular. Eles são muito importantes porque eles fazem a inervação e a sensibilidade do maxilar e da nossa pele, e ele é tanto sensorial quanto motor. Ele também faz um pouquinho da mastigação, da deglutição e um pouquinho do movimento da língua, apesar de que o principal nervo responsável pela mastigação e o movimento da língua é o hipoglosso. O nervo abducente é um nervo que a gente tem muito pouca coisa para falar. Ele é o nosso sexto par e ele faz o movimento dos olhos. Ele é um nervo motor e ele vai sair do nosso crânio junto com os nervos maxilar, oculomotor e troclear. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o sétimo nervo do par de nervos cranianos, que é o nervo facial. O nervo facial é um tipo de nervo misto, que ele possui dois componentes, que é a raiz motora e uma sensitiva e visceral. Ele origina-se no tronco cefálico e vai andando até o seu local de inervação, que é a face e o pescoço. Ele tem três principais tipos de funções, que são as fibras eferentes viscerais especiais, que são as expressões faciais, as fibras aferentes viscerais especiais, que são a gustação de 2/3 da parte da língua, e as fibras eferentes viscerais gerais, que são as secreções das glândulas lacrimal, sublingual e submandibular. Quem ocupa o oitavo lugar dos pares de nervos cranianos é o nervo vestibulococlear, que é um nervo bastante sensível, e suas fibras consistem em fibras sensitivas aferentes, que são ao centro. Ele é dividido em duas partes, que são a porção vestibular, que veicula os impulsos nervosos do sistema vestibular, e a porção coclear, que veicula os impulsos da cóclea, que ambas fazem parte do ouvido. E a principal função desse nervo é conduzir impulsos, equilíbrio e audição.
O nervo glossofaríngeo é o nono nervo craniano. Ele também é um nervo misto, havendo funções motoras e sensitivas e também parasimpáticas. Ele também origina-se no tronco encefálico, mas quando ele chega na faringe, ele divide em 3 ramos, que é a lingual, tonsilar e faríngeo. Suas principais funções são a gustação, ou paladar, a salivação, a deglutição e também o controle da pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória. Então, gente, seguindo com a nossa apresentação, eu vou falar brevemente um pouquinho sobre o nervo vago. Ele é considerado o maior nervo do sistema nervoso. Ele vai começar aí pelo bulbo, vai passar pelo pescoço, tórax e abdômen dos animais. E ele vai ser responsável por algumas funções, como reflexo da deglutição, controle da contração do coração e coordenar os movimentos do esôfago e intestino. Falando ainda um pouquinho além, ele vai realizar a inervação parasimpática das vísceras torácicas e abdominais e inerva também os músculos da laringe e da faringe. O que vai ser isso? O nervo vago ele vai ser responsável por realizar 2 funções, tanto as sensoriais quanto as motoras. Então, ele também é chamado de nervo misto. E aí, falando um pouco além, a gente pode falar que o nervo vago é responsável por todo o sistema gastrointestinal dos animais. E que uma lesão nele, às vezes, pode condenar o animal, porque aí ele não vai fazer a sua função bem feita. E isso vai começar a gerar vários problemas para os animais. Agora, o nervo que eu vou falar é o nosso 11º nervo, é o nervo acessório. Ele é um nervo motor e ele é responsável pela deglutição e pelo movimento do nosso pescoço. As fibras que compõem ele vão sair diretamente da nossa medula espinhal. E aí, quando ela chega no atlas, ele vai dividir. Eles dividem em 2, em ventral e dorsal. E aí, eles vão fazer o movimento do pescoço dos 2 lados, para virar para os 2 lados. E agora, o último par, que é o nervo hipoglosso, é o 12º par. Ele é um nervo muito complexo, ele faz a movimentação da língua. E ele é um nervo motor, mas ele é diferente dos outros porque ele faz a inervação intrínseca e extrínseca da língua. Então, isso significa que ele vai movimentar, ele vai ser tanto responsável pelo movimento da nossa língua, como pela forma dela. Porque ele vai fazer a sensibilidade e a estrutura da língua toda. Ele é um nervo muito legal de a gente olhar as fotos, principalmente essa aí que tá no slide, que é super bacana. E aí ele é responsável pela movimentação da língua. Que nem eu falei, os outros nervo abducente, nervo trigêmeo também são responsáveis pela deglutição, responsáveis pela mastigação, mas o principal da língua é o hipoglosso. Falando um pouquinho aí sobre a conclusão do nosso trabalho, nós vamos ter 12 pares de nervos cranianos. E não sei se vocês viram, no nosso trabalho a gente pegou bastante imagem de humano, mas porque quando a gente pesquisa em animal, em específico, imagens não tem. Então, só para vocês conseguirem localizar onde que é, porque o posicionamento é o mesmo, tanto nos animais, de onde que os nervos saem, quanto nos humanos. E falando mais a fundo, né? Eles vão ser responsáveis por receber e causar impulsos no sistema nervoso. O sistema nervoso ele vai ser dividido em periférico e sistema nervoso central. E todos esses 12 pares de nervos cranianos aí que a gente fala no decorrer do trabalho inteiro, eles vão ter suas funções, que vão ser motores ou sensitivas. Ou então eles também podem realizar funções mistas, como aí, por exemplo, o nervo vago que foi falado aí mais cedo. E aí esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode vir perguntar, a gente espera conseguir responder. Mas aí na frente, no próximo slide, tem as referências que foram usadas. E é isso.